Olá, ProChoqueiros! Está começando mais um vídeo da série ProChoque 25 anos e hoje vamos apresentar o Museu ProChoque. Essa suspensão é o primeiro protótipo de uma H50 de 1993. O curso dessa suspensão é de 50 mm, que era um curso bem expressivo para a época. Ela é composta por 2 cilindros em liga de alumínio, as hastes são em aço, a barra com suporte para freio e brake, o crown em liga de alumínio, o tubo em liga de aço com rosca para as caixas de direções da época. Esse sistema é um sistema hidropneumático, ele é igual dos dois lados, então cada lado é composto por ar e óleo e tem uma válvula para injeção de pressão. Os dois lados são iguais e o sistema hidropneumático era o sistema mais avançado em 1993. Essa suspensão é uma H50 de 1994. O curso dessa suspensão é 50 mm, ela era composta por 2 cilindros em liga de alumínio, a haste em aço, a barra em aço com suporte para freio cantilever, crown em liga de alumínio e o tubo em aço. Essa suspensão ela tem um detalhe interessante. Todas as peças de alumínio dela, tanto o cilindro quanto o crown, eram anodizados nessa cor que vocês estão vendo, que para a época chamava muita atenção. Era uma suspensão leve, com um sistema também hidropneumático dos dois lados. Por isso aqui em cima nós temos as válvulas para injeção de ar. Essa suspensão chegou a ser comercializada em algumas poucas unidades. Essa suspensão é uma H60 de 1996. O curso dessa suspensão é 60 mm, ela era composta de cilindros em liga de alumínio, haste em liga de alumínio, já uma evolução em relação aos outros modelos, a barra em liga de alumínio com um suportezinho para o freio cantilever, o crown era usinado em liga de alumínio, um design um pouco diferente das suspensões anteriores. Aqui em cima nós temos 2 tampas para acabamento ali onde vai a válvula de injeção de ar, o tubo é em liga de alumínio, o sistema dos dois lados também é hidropneumático. Ela tinha essa peça aqui que era considerado boots ou guarda-pó, que servia para evitar que pegasse sujeira na suspensão ou que se batesse pedra nas hastes. E essa suspensão ela tinha um acabamento, ela era eletropolida e depois ela era anodizada brilhante para manter ao longo do tempo esse acabamento brilhante que nós estamos vendo aqui, como se ela tivesse sido recentemente polida. Na verdade, esse aqui é o acabamento da época que dava essa aparência aqui de uma suspensão toda brilhante no tom de alumínio. Essa suspensão é uma HR90 de 1997. O curso dessa suspensão é 90 mm, já fazendo parte de uma leva que tinha suspensões com curso variado, então até o momento o curso era 50 ou 60, aqui nós já temos um curso de 90 mm. Ela era composta por 2 cilindros em alumínio, haste também em alumínio, barra em alumínio com suporte para freio cantilever, crown em liga de alumínio usinado, tubo em liga de alumínio. E aqui nós temos que do lado hidráulico, essa suspensão ela tinha um lado hidráulico e já era um sistema híbrido que a gente chama, e o outro lado era um lado elastômero. E do lado hidráulico, nessa suspensão foi quando começou o sistema de regulagem de retorno. Então a gente tem aqui uma peça, que é essa pecinha preta que fazia a regulagem de retorno, e em cima dela uma tampinha, que é a tampinha para você tirar e acessar ali a válvula para injeção de ar. Então esse modelo HR era já um modelo com a regulagem de retorno 90 mm de curso. Essa é uma HR60 de 1999. O curso dessa suspensão era 60 mm, ela era composta por 2 cilindros em liga de alumínio, a barra em liga de alumínio e agora já sem o suporte para freio cantilever, já aí considerando que os freios da época então eram V-brake. As hastes eram em alumínio, o crown era em alumínio, agora já forjado, diferente das anteriores que eram usinados, e o tubo em liga de alumínio. Essa suspensão também tinha o boots, ou guarda-pó. Essa, no caso, os dois lados são hidráulicos, hidropneumáticos, com regulagem de retorno dos dois lados, e a tampinha aqui que está o acabamento em cima da válvula de injeção de ar. Essa suspensão ela é uma pintura clássica aqui da empresa, ela é amarela, é um modelo que foi utilizado na época nas competições de cross country. Ela faz parte da mesma família da suspensão que a gente apresentou, que tinha lá a HR90, essa aqui é uma HR60, e depois mais à frente veio a HR120. Essa suspensão é o modelo Double Crown, é uma HR120M de 2001. O curso dessa suspensão é 120 mm. Essa suspensão, o primeiro modelo Double Crown,
né? Então uma HR-120M, ela é composta por 2 cilindros em liga de alumínio, a barra em liga de alumínio, as hastes são em liga de alumínio, o que para a época era uma evolução, pois isso aqui era uma suspensão double crown com haste em liga de alumínio. O tubo é em liga de alumínio. Nós temos aqui protetorzinho, porque o quadro fica aqui no meio, então protetorzinho para não bater as hastes no quadro. Essa suspensão, o sistema dela é um lado ar e óleo, então um lado hidropneumático, com regulagem de retorno e a tampinha em cima aqui para dar um acabamento na válvula de injeção de ar, e o outro lado ela é toda mola, então um sistema híbrido, um sistema de um lado hidropneumático e outro lado mola. Essa suspensão é uma suspensão que para a época era uma suspensão muito leve para a modalidade, que na época chegava a ser utilizada até para algumas competições de forex e downhill. Essa suspensão é uma HR-100T de 2003. O curso dessa suspensão é 100 mm. Essa suspensão é uma HR-100T. O que significa? Significa que é um dos primeiros modelos quando a gente desenvolveu o sistema de trava. Então, o cilindro dela é cilindro em alumínio, barra em alumínio, hastes em liga de alumínio, crown forjado em liga de alumínio, o tubo em liga de alumínio, e aí nós temos um lado hidropneumático, porém com a regulagem de retorno e trava, e também a tampinha aqui para fazer o fechamento na válvula de ar. Essa abinha aqui era a parte que fazia a regulagem da trava. O outro lado dessa suspensão ela é elastômero, também um sistema híbrido, sendo que você tem um lado ar e óleo e o outro lado elastômero. Era uma suspensão leve e também uma suspensão muito utilizada aí na época. Essa suspensão é uma Ultra XC de 2004. O curso dessa suspensão é 80 mm. Essa suspensão é um marco na história, pois a partir dela que nós começamos a parte de baixo, em vez de ser 2 cilindros em alumínio e a barra em alumínio, ela é uma peça única em liga de magnésio, nós chamamos de monobloco. Então essa linha é a linha Ultra, foi a partir dessa linha, isso aqui é uma Ultra XC, que nós começamos a ter a parte de baixo da suspensão em liga de magnésio sendo uma peça única. As hastes são em liga de alumínio, o crown é em liga de alumínio forjado, o tubo em liga de alumínio com o tratamento de shot pinning, que também é o tratamento que nós começamos a utilizar a partir da linha Ultra, é um tratamento de jateamento com microesfera de aço, que confere maior resistência à fadiga do tubo. De um lado ela é hidropneumática, nessa suspensão também nós temos uma grande evolução, que foi essa peça, que é a peça de regulagem da trava. Essa peça foi uma peça desenhada no software em 3D, ela é injetada em policarbonato, plástico muito resistente e que deixa essa aparência translúcida. Aqui em cima nós temos a tampinha que faz o fechamento tanto da peça que faz a regulagem da trava, quanto também da válvula de ar, e do outro lado nós temos que ela é um lado mola. Então o sistema híbrido sendo um lado hidropneumático e o outro lado mola, é uma suspensão que marcou aí o início de uma nova evolução da ProShock, que seria a utilização da peça em magnésio desenvolvida no Brasil. Essa suspensão é uma ProShock One de 2006. Essa suspensão 80 mm de curso, ela veio depois da Ultra XC, ela é uma ProShock One. Essa suspensão, no caso, também a parte de baixo é um monobloco em liga de magnésio, ela é composta por um sistema hidropneumático de um lado com trava, a mesma pecinha, é a pecinha de policarbonato translúcida, do outro lado é mola, o tubo em liga de alumínio com shot pinning, o crown forjado em alumínio. Algum detalhe que ela tem é o seguinte, o crown aqui atrás ele era fechado, enquanto na Ultra XC o crown tinha parafusos para você poder trocar o tubo, aqui já é um sistema montado por interferência. A pintura dessa suspensão é uma pintura personalizada, que em determinado momento era uma suspensão muito utilizada pelos atletas da elite brasileira, inclusive existe uma foto de uma largada na Copa Internacional em Araxá, o pessoal está usando essa suspensão, e também essa suspensão saiu com o Odair Pereira na capa da revista Bike Action na época, por isso que nós temos aqui toda uma personalização, sendo um modelo amarelo e azul, e era uma suspensão que na época ela era muito leve, ela era 100 gramas mais leve do que a Ultra XC, por isso inclusive de ser uma suspensão muito utilizada pelo pessoal da elite brasileiro, ela pesava 1,450 kg. Essa é uma ProShock One Air de 2007. O curso dessa suspensão é 80 mm. Essa suspensão é um marco aqui na ProShock. Estamos aqui falando do modelo ProShock One Air. Foi a partir desse modelo que nós introduzimos na linha o sistema Dual Air. Então essa suspensão ela era composta por um monobloco em liga de magnésio, hastes em liga de alumínio, crown forjado em liga de alumínio e tubo
em liga de alumínio com tratamento de shot peening. Um lado dessa suspensão era o sistema hidropneumático com ar, óleo, regulagem de trava e retorno, e do outro lado nós temos o grande lançamento dessa suspensão, que é o sistema Dual Air, com uma câmara de ar positiva e uma câmara de ar negativa que permite regular a sensibilidade da suspensão. Esse modelo, inclusive, ele tinha 3 câmaras de ar, uma do lado do sistema ar e óleo e a outra do lado ar. Essa suspensão foi o início de uma transformação aqui na ProShock, onde nós começamos a fazer as suspensões com o sistema interno a haste. Por exemplo, o lado do Air ele já é todo interno a haste, tanto a câmara de ar positiva quanto a câmara de ar negativa. Essa tecnologia permitiu outras evoluções de tecnologias que nós desenvolvemos no futuro. Esse sistema aqui é um sistema híbrido e é uma suspensão que tem todo um grafismo personalizado devido a, na época, estar tendo um Pan-Americano no Brasil. Finalmente aqui nós temos a ProShock Onyx de 2009. O curso dessa suspensão é 80 mm e nós estamos aqui com a Onyx. Esse grafismo, esse modelo foi o lançamento da Onyx. Ela foi lançada em 2009. A Onyx era composta por monobloco em liga de magnésio, hastes em liga de alumínio, crown forjado em liga de alumínio, tubo superior em liga de alumínio com tratamento de shot peening, e aí sim nós temos de um lado um sistema hidráulico, não mais hidropneumático, com óleo, que é o lado onde nós temos a regulagem de retorno embaixo e a trava já com o sistema de trava no guidão em cima, que foi o grande lançamento dessa suspensão, e do outro lado nós temos o sistema Dual Air. Então a partir da linha Onyx, as suspensões passaram a ser, pelo menos na linha top, com apenas sistema interno a haste. Desse lado aqui nós tínhamos um sistema chamado de TSI, que era justamente a regulagem de retorno e a trava no guidão. Também nós podemos mostrar que foi nessa época que nós desenvolvemos o conjuntinho da trava no guidão todo em alumínio, né, para essa suspensão. E do outro lado nós tínhamos o sistema interno com as duas câmaras de ar. A câmara de ar positiva e a negativa, ainda com a válvula toda exposta aqui do lado de baixo. Essa suspensão então em 2009, a Onyx, que é um nome que nós temos até hoje na linha, uma suspensão de muito sucesso, que é um outro marco aqui na ProShock devido à introdução de toda a tecnologia de fabricação interna a haste. E é isso aí, ProShockeiros, espero que vocês tenham gostado, valeu, até a próxima!